Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 13. Nós vamos fazer a leitura dos versos 24 a 30. E nestes versículos está contida a segunda parábola do reino, contada pelo Senhor Jesus. E lembre-se que essa parábola foi contada quando o Senhor Jesus estava lá na praia, diante de uma multidão. Vamos ler a partir do verso 24. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. E então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? E ele lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também o trigo. Verso 30. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Amém. Meus irmãos, as parábolas de Jesus são a parte da doutrina, do ensinamento do Senhor, que é a parte, na verdade, mais conhecida pelas pessoas. Até mesmo pessoas que não conhecem a Cristo, que não se consideram cristãs, conhecem algumas parábolas ensinadas por Jesus. E elas conhecem essas parábolas exatamente porque as parábolas, elas têm o poder de prender a mente. As parábolas, elas têm o poder de levar a nossa mente, transportar a nossa mente para uma outra realidade que não pode ser percebida sem o auxílio das parábolas. Quando Jesus conta uma parábola, quando nós lemos a parábola do Senhor aqui, no caso a segunda parábola do reino, o simples fato de nós termos contato com esta parábola força a nossa mente a ver a realidade sob novos ângulos. Jesus aqui está falando da realidade, mas uma realidade que nós não percebemos sem o auxílio das parábolas. As parábolas, elas nos fazem compreender as questões importantes deste mundo espiritual e elas nos ajudam de muitas formas. Primeiro, que elas despertam a mente. Segundo, que quando uma parábola dessas é entendida corretamente, ela produz temor no coração. Você vai perceber aqui no final da parábola o quanto entender o sentido destas parábolas produzirá temor no coração. E este temor que a palavra de Deus produz no coração tem um fundamento, um propósito, tem um objetivo. Qual é? Para que nós venhamos reagir de modo correto diante das exigências que o reino de Deus faz a nós. O reino de Deus é seletivo. O reino de Deus faz exigências. Só que nós só podemos atender às exigências que o reino de Deus nos faz quando o temor é despertado no nosso coração. E é exatamente isso que esta parábola ela produz. Nós precisamos reagir corretamente diante da mensagem a respeito do reino de Deus. Por causa disso, eu gostaria de relembrar alguns tópicos daquilo que nós estudamos, para entendermos que a parábola do joio é a continuação do que nós estávamos já estudando. O Senhor Jesus, ele disse abertamente, claramente, explicitamente, que o reino de Deus, da qual ele está falando, que ele está dizendo o reino de Deus é semelhante. Este reino a qual Jesus se refere, não se refere a um reino visível, não se refere a alguma coisa que possua aparência visível,
Ok? Vocês se lembram disso? Que Jesus disse isso, o reino de Deus não vem com aparência exterior e ele também não tem nenhum endereço onde você possa procurá-lo. Ou seja, o Senhor Jesus com isso está nos dizendo o seguinte: é inútil tentar encontrar o reino. Você pode andar o mundo todo, todas as nações, você não vai encontrar o reino se você for em busca do reino. A verdade fundamental sobre o reino de Deus, para nós começarmos a entender, é que não somos nós que procuramos o reino. É o reino de Deus que vem até nós. E como que o reino de Deus chega até nós? Jesus ensinou na primeira parábola como. Como que o reino de Deus chega? Através de um semeador que sai a semear a palavra do reino. E agora nós precisamos reagir diante desta pregação que nos tem sido feita. Só que Jesus ensinou na primeira parábola que os homens iriam reagir de modos diferentes à pregação da palavra do reino. Você se lembra? Você se recorda disso? Por isso Jesus ensinou que existia, o semeador saiu a semear e lançou a semente. Parte da semente caiu à beira do caminho. Parte da semente caiu em solo rochoso. Parte da semente caiu entre espinhos. Só uma parte da semente caiu em boa terra. O Senhor Jesus, Ele está nos mostrando que as pessoas a quem o Evangelho do Reino é pregada, elas reagem muitas vezes de modos diferentes. Há pessoas que ouvem o Evangelho do Reino e retornam aos seus hábitos cotidianos. Não há nenhuma mudança na vida cotidiana dele depois de ouvir a mensagem do Reino. Esses são aqueles a quem Jesus disse que são como um terreno duro à beira do caminho. É destes que Satanás vem e rouba a semente. Por que Satanás quer roubar a semente? Lucas 8,12 diz que é porque se Satanás não roubar e a semente permanecer ali, essa pessoa vai crer na mensagem do reino e será salva. Ou seja, Satanás está trabalhando para impedir que as pessoas sejam salvas. Por isso ele rouba a mensagem do reino. Esse é o primeiro tipo de coração, o coração duro. Há um segundo tipo de coração, que é o coração medroso, que é o solo rochoso, aquele que ouve a palavra do reino, ouve acerca do reino de Deus, que não tem endereço, que não tem aparência, mas quando chega o sofrimento que vem em decorrência de viver no reino, essa pessoa, ela não persevera. Esse tipo de pessoa não persevera no reino de Deus. Esse é o coração medroso. A pessoa tem medo de sofrer. Ela até quer o reino, ela até quer Jesus, ela até quer o céu, desde que para ela não custe nada, que ela não precise sofrer por causa disso. Esse é o segundo tipo de coração. Aí vai avaliando aí que tipo de coração é o seu. O terceiro é o coração ocupado. É a semente do reino caindo entre espinhos. Aqui Jesus está representando outro tipo de pessoa. Pessoas que ouvem o Evangelho do Reino, entendem o Evangelho do Reino, o Evangelho do Reino começa a brotar no coração dessa pessoa, mas o que é que acontece? Essa pessoa ela é muito ocupada com os afazeres terrenos. E Jesus diz então que estes afazeres terrenos, essas preocupações excessivas com assuntos terreais, sufocam a palavra e ela não produz fruto. Mas Jesus falou também que o Evangelho do Reino chegará a corações perseverantes, a boa terra. Aqueles que ouvem a palavra do Reino, compreendem a palavra do Reino, retêm a palavra do Reino, ou seja, guardam ela no coração, Lucas 8,15. Essas pessoas dão fruto com perseverança, ou seja, apesar das dificuldades, apesar do sofrimento, essas pessoas de coração perseverante, elas dão fruto e elas não recuam. Diante dos 4 tipos de pessoas mencionadas por Jesus, quantas ele está aprovando? Quantas ele está dizendo? Quais tipos de coração Jesus está dizendo que são corações onde o reino de Deus realmente prosperará? Sonho. Esse é o único tipo de pessoa aprovada pelo Senhor. Recebe, ouve o Evangelho, entende o Evangelho,
retém o evangelho do reino e persevera nele, apesar de todas as dificuldades. Esse é o único tipo de pessoa. E Jesus contou essa primeira parábola com o objetivo de dizer para nós, de ensinar a nós, que quando a palavra do reino chega até nós, quando o evangelho do reino é pregado para nós, o reino exige dos seus ouvintes uma reação à mensagem. É indispensável aqueles que ouvem a palavra do reino que atendam às exigências do reino. Senão, essas pessoas ficarão fora do reino. Amados, estar fora do reino, aqui nesta vida, implica estar fora do reino também na outra vida. Você não entrar no reino aqui na terra significa que quando o reino de Deus se manifestar no céu, você também não vai entrar para lá. Então é preciso entender estas coisas. O poder que a palavra do reino tem é exatamente esse. De dar a nós ciência da realidade, de nos mostrar como o mundo de fato é, quais as exigências do reino de Deus, para que nós tomemos atitudes de mudar os nossos hábitos. Puxa, eu sou beira do caminho, eu sou pessoa apegada ao hábito, eu preciso então mudar os meus hábitos. Eu preciso ajustar a minha rotina ao reino de Deus. Eu sou uma pessoa medrosa, eu tenho medo do sofrimento, das angústias. Se você é assim, você precisa aprender a vencer os seus medos. E quem é muito ocupado precisa aprender a reorganizar a vida para que ele tenha tempo para o reino de Deus. O reino de Deus exige tempo, exige dedicação. Por isso, irmãos, essa introdução serve para ensinar a nós uma verdade fundamental sobre o reino. É fato, é verdade, que se você está aqui mais um sábado, é porque você quer abraçar o reino. Só que você só pode abraçar o reino tomando as decisões corretas a respeito do reino. Tomando atitudes. Essa primeira parábola é uma perspectiva do reino. Vocês entenderam? Das nossas atitudes quando ouvimos a mensagem do reino. Porém, agora nós vamos falar de uma outra parábola, que vem em sequência. E essa nova parábola, ela traz uma nova perspectiva sobre o reino de Deus. Essa é a parábola do reino. É a segunda parábola do reino. E Jesus a contou aqui nos versos 24 a 30, o qual já fizemos a leitura. Portanto, eu vou falar de modo resumido a respeito daquilo que lemos, para nós avançarmos para a interpretação da parábola. Em primeiro lugar, você deve prestar atenção nesta segunda parábola, é que ela contém os mesmos elementos da parábola anterior. Você percebeu? Tanto a primeira parábola do reino, quanto a segunda parábola do reino, fala de quê? Fala de um semeador, fala de terra, fala de semente. Então, as duas parábolas contêm os mesmos elementos. Porém, uma parábola, usando esses elementos, está falando de uma questão a respeito do reino, que é o modo como nós recebemos a mensagem do reino. E a segunda parábola vai nos dar agora um novo ângulo a respeito do reino dos céus. O novo ângulo que a parábola do joio do campo nos apresenta é com ênfase no dia da colheita. A segunda parábola nos faz olhar fixamente para o que vai acontecer no dia em que o Senhor vir colher o seu campo. Por isso o Senhor Jesus, nesta segunda parábola, ele compara aqui o reino dos céus também com um homem que semeou uma boa semente no seu campo. Está aí no verso 24. E que depois de concluída a semeadura em todo o campo que era dele, quando os servos dele foram dormir, veio um inimigo e sem que ninguém percebesse, esse inimigo sabotou a semeadura que o homem havia feito no seu campo. Isso era uma atitude comum naquela época. Não havia, inclusive, leis do Império Romano que puniam uma pessoa por sabotar a semeadura alheia. Então isso acontecia. O Senhor Jesus está nos contando aqui elementos de uma realidade que havia na Palestina naquela época. E o inimigo, ele ao semear uma outra semente no campo, do dono do campo,
ele sabota essa semeadura usando o joio. Uma outra semente de joio. E é dito que depois de colocar o joio, de lançar a semente de joio no meio do trigo, o inimigo se retira. O primeiro aspecto aqui a ser entendido é o que é o joio. Do que é que o Senhor Jesus está falando? Não, porque existem vários tipos de planta que as pessoas atribuem o nome de joio. Mas a palavra joio aqui usada no Evangelho vem do grego zizânia. Zizânia era um tipo de capim muito incômodo. E esse tipo de capim ele era muito parecido com o trigo, como eu acredito que todos nós já sabemos. Só que a zizânia, o joio, ela produz um fungo venenoso que quando então o joio é colhido junto com o trigo e moído junto com o trigo, a farinha que resulta dessa moagem fica comprometida. Mas o detalhe aqui é o seguinte, é nós notarmos que o inimigo veio, semeou o joio e ele se retirou. Mas preste atenção, eu quero dar um destaque aqui no modo como o inimigo fez isso. Você percebe aqui, no verso 25, que o inimigo esperou o momento certo, ele esperou todo mundo dormir, ele agiu coberto pela escuridão da noite, e ele semeou a semente maligna no campo, junto com a boa semente, e o inimigo se retirou sem que ninguém percebesse. Note o quão discreto é o inimigo. Quão discreto é esse inimigo? Ele não gosta de ser visto. Ele age encoberto pela escuridão. Ele age quando as pessoas estão dormindo. Ele age realizando sua obra maligna sem ser percebido. Mas o versículo 26, Mateus 13, 26, preste atenção, vamos ler esse verso novamente. Diz assim: e quando a erva do campo cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Quando foi que a semeadura maligna foi identificada no campo? Ela só foi descoberta um pouco antes da hora da colheita. Quem identifica que havia joio no meio do trigo, nos diz aí o verso 27, que foram os servos do dono da casa, que perceberam que havia joio no meio do trigo. Os servos, então, vão ao dono da terra, ao dono do campo, e perguntam qual é a origem do joio. E eles são, então, informados que foram o inimigo que lançou o joio no meio da semente, do trigo. Os servos, então, está aí no verso 28, perguntam ao dono do campo se eles poderiam arrancar por si mesmo o joio. E então no verso seguinte o dono do campo diz não, porque se arrancar o joio, arranca também junto o trigo. Mas isso é um detalhe até mesmo prático daquilo que acontecia na época. Quando o joio crescia do lado do trigo, crescia junto, as raízes do joio do trigo se entrelaçavam de tal forma que era impossível arrancar o joio sem trazer o trigo junto. Então, a lógica da parábola está dentro do sentido da época. A ordem do dono do campo foi: deixe os dois crescerem juntos, ou seja, a boa semente e a má semente, no mesmo campo. Eles devem crescer juntos até o dia da colheita. Quando chegar a hora da colheita, eu direi, o dono do campo, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Ou seja, o detalhe aqui é o seguinte: o dono do campo disse: não mexam no joio, deixe o joio como está. Eu vou dar ordens no fim dos tempos para que o joio seja arrancado e queimado e o trigo seja colhido no meu celeiro. Mas nós percebemos aqui no final da parábola que do mesmo modo como Jesus contou a primeira,
Jesus contou essa parábola em público, toda essa história que nós acabamos de transmitir aqui aos irmãos. Jesus contou diante de uma grande multidão. E uma realidade é a seguinte: não houve qualquer explicação dessa parábola para a multidão. Na verdade, quando nós olhamos para o momento em que Jesus explica a parábola, está aí no verso 36, é registrado que, então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. Ou seja, Jesus, após contar as parábolas, ele se retirava sem dar maiores explicações. E nós aqui, em primeiro lugar, precisamos entender isso. Por que o Senhor Jesus pregava as verdades a respeito do reino de Deus a milhares de pessoas e não explicava isso para eles? Por que o Senhor Jesus agiu dessa forma? Por que as pessoas tiveram só estes símbolos na mente e não receberam qualquer explicação do Senhor? Bem, irmãos, a razão disso é que os mistérios do reino dos céus são revelados a umas pessoas e são ocultados de outros. Jesus diz isso aí em Mateus 13:11. Os mistérios do reino de Deus são dados a alguns e são escondidos de outros. Um aspecto que eu quero abordar aqui com os irmãos a respeito disso é que não compete a mim tentar explicar e nem a você tentar entender por que Jesus explica a parábola para uns e não explica para outros. O nosso dever aqui diante desta palavra é dobrar-nos diante da soberania de Deus e dizer o que o próprio Senhor Jesus disse certa vez. Jesus disse assim: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas dos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Nós não podemos explicar e nem sabemos explicar. E nenhum homem é capaz de explicar isso, porque estas coisas estão dentro dos propósitos eternos de Deus. Porém, há uma verdade que se destaca aqui a nosso respeito. Se Deus geralmente oculta estas coisas dos sábios e inteligentes, isso significa que nós não somos os sábios e inteligentes deste mundo. O mundo não nos considera assim. Na verdade, nós somos quem? Os pequeninos. Quem são os pequeninos? Por que Jesus diz que Deus revela essas coisas aos pequeninos? Quem são os pequeninos? Amados, os pequeninos são os desprezados e rejeitados por este mundo. São os pobres, os necessitados. E a mensagem do reino vem exatamente para isso. Por isso Deus oculta estas coisas dos sábios, inteligentes, dos ricos e poderosos, e revela aos pobres, aos necessitados, aos menores, aos últimos, como eu e como você. Então, essa é uma das razões pelas quais Deus revela essas coisas a nós. Essa é a explicação. Nós somos os pequeninos, os últimos. Mas, em segundo lugar, nós precisamos notar aqui que Jesus despede as multidões, está aí no verso 36, volta para casa. Mas os discípulos, vamos ler, por favor. E chegando-se a ele, os discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. Observe que a impressão que nós temos aqui do texto é que os discípulos eles estavam ansiosos por ouvir a explicação desta parábola. E por que eles estavam assim? Porque a parábola despertou a mente deles. A parábola produziu temor neles. Eles ouviram falar de joio sendo colhido e jogado na fornalha. Isso despertou o coração deles. E eles então estavam preocupados com isso e queriam saber mais a esse respeito. São, na verdade, os discípulos que tomam a iniciativa de ir ao Senhor e perguntar, que pedir ao Senhor que ele explicasse o sentido da parábola. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno.
O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação dos séculos. E os ceifeiros são os anjos. Um detalhe que você vai perceber aqui é que a interpretação da parábola, dada pelo próprio Senhor Jesus, é muito fácil de ser entendida. Jesus, ele ensina de um modo muito simples de ser entendido. Veja, ele diz que aqui o semeador é ele mesmo. Que o campo não é a igreja, como muita gente interpreta a parábola do semeador. Mas que o campo que foi semeado pelo Senhor é o mundo. É o mundo inteiro, composto por todos os povos, nações e línguas dos 4 cantos da terra. Jesus está falando que este campo, que foi semeado de boa semente pelo Filho do Homem, é o mundo inteiro. E ele diz que a boa semente, que o trigo, representam os filhos do reino. E que a má semente, o joio, representa os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A colheita, que é para onde o Senhor direciona a nossa mente agora, é a consumação dos séculos ou o fim do mundo. E os ceifeiros desta semeadura, aqueles que vão ceifar o campo do Senhor, são os santos anjos de Deus. Então Jesus explica nesses 3 versículos os elementos da parábola. Quem é o semeador, qual é o campo, quem é a boa semente, quem é a má semente, quem foi o inimigo, o que é a ceifa e quem são os ceifeiros. Ou seja, os elementos foram todos explicados. Mas é agora que o negócio complica. Porque a partir do verso 40, meus amados irmãos, o próprio Senhor Jesus faz a aplicação prática da parábola. Qual é a aplicação desta parábola? Qual é o foco dela, o objetivo dela? E eu quero dizer para você que Jesus, ele fala agora no verso 40, 41, 42, sobre algo muito perturbador. Muito perturbador mesmo. Pois o Senhor diz assim, verso 40, pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação dos séculos. O Senhor Jesus, ele diz que assim como o joio, lá no Oriente Antigo, lá nas colheitas antigas, no dia da colheita, eram colhidos, amarrados em fardos e jogados para dentro de uma fornalha para serem queimados. O Senhor diz que algo parecido vai acontecer no dia da colheita, no fim dos séculos, na consumação dos séculos, no dia da vinda do Senhor. Só que Jesus, ele nos fala que não serão fardos de capim jogados para dentro de uma fornalha. Jesus está dizendo que serão pessoas que serão juntadas, separadas pelos anjos e lançadas para dentro de uma fornalha para serem queimadas. Irmãos, esta parábola, este versículo não tem nenhum outro objetivo senão despertar em cada um de nós temor. Pois se palavras assim não despertam temor no seu ou no meu coração, eu não sei o que mais poderia fazer. Essas palavras são para produzir temor, despertar temor, desperta a mente, desperta o temor no coração. Por quê? Por causa das exigências que o reino de Deus faz a nós. Esse é o fim das pessoas que perecerem fora do reino de Cristo. O foco dessa segunda parábola agora é mostrar para nós o que vai acontecer com o joio quando o Senhor Jesus voltar. O que vai acontecer com milhões e milhões de pessoas? Jesus disse lá em Mateus 7:21 que muitos naquele dia dirão: Senhor, Senhor. Mas ele dirá: não vos conheço, apartados de mim.
dá agora, pela bondade de Deus, uma visão da segunda vinda de Cristo. Olha aí o verso 41, por favor. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino. Veja. Diante deste versículo, eu preciso fazer algumas explicações para poder fazer com que vocês entendam o que Jesus está dizendo aqui. Jesus está falando agora, na sua primeira vida, a respeito da sua segunda vida. Quando Jesus disse essas palavras, quando ele ensinou isso dentro daquela casa com aqueles discípulos, era a primeira vinda de Cristo. E o Senhor Jesus, na sua primeira vinda, ele veio trazer à humanidade escravizada pelo reino das trevas uma mensagem. Qual é a mensagem? O reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. Essa é a mensagem do Senhor Jesus. Não dirão ele ali nem ele aqui, porque o reino de Deus está entre vós. Arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Veja, esse é o foco do Evangelho do Reino, é falar isso. O reino de Deus chegou, ele está aqui. Você pode entrar nele. Desde que o Senhor Jesus veio a primeira vez, irmãos. Essa palavra do reino, essa mesma palavra do reino abençoada que você está ouvindo hoje, que você começou a ouvir no final de semana passado, e que você está ouvindo hoje novamente, ele tem sido semeado nos corações das pessoas, de toda tribo, língua, povo e nação. Há um nome para isso. Desde a primeira vinda de Cristo, o reino de Deus tem avançado sobre a terra. O reino de Deus está avançando. E graças a Deus ele chegou na minha casa. Graças a Deus ele chegou na casa de alguns dos irmãos que nos ouvem. Graças a Deus. Porém, o que nós notamos e observamos aqui nas entrelinhas da parábola é que, desde que o reino de Deus ele foi implantado, ele foi estabelecido e ele vem avançando sobre a terra, o que Jesus quer nos mostrar aqui também é que Satanás não ficou parado vendo o reino de Deus avançar. Qual foi a atitude de Satanás frente ao avanço do reino de Deus? O que Satanás fez? Satanás semeou uma má semente no mundo também. Jesus veio e semeou a boa semente. Satanás veio e semeou uma má semente. Porém, todos nós sabemos que o Senhor Jesus veio e semeou a boa semente. Porque isso está escrito na palavra de Deus. Porém, quase ninguém sabe que Satanás semeou a má semente neste mundo. Mas como foi a semente que Satanás semeou? A semente do maligno, ela foi intelectualmente pensada para ser muito parecida com a semente boa de Deus. Por isso que Satanás semeia o joio junto com o trigo, por causa da semelhança entre o trigo e o joio. Eles são praticamente indistinguíveis até próximo do momento da colheita. É quando está chegando a hora de colher que se percebe a presença do joio no meio do trigo. Mas então, o Senhor Jesus diz que desde que ele pregou, trouxe o reino de Deus, este reino vem avançando. E desde que ele pregou, semeou o evangelho do reino, Satanás também vem semeando essa falsa semente, essa má semente. Mas que vai chegar o dia, aí o verso 41 nos ajuda a entender isso, em que o Filho do Homem vier, ou seja, Jesus está falando da sua segunda vinda. E a segunda vinda de Cristo será com seus anjos, está lá em Mateus 29, Mateus 24, ele virá com seus anjos, e esses anjos eles virão com Jesus com qual fundamento, com qual propósito? Os anjos vêm ajuntar do reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. Veja, isso é algo que os
os anjos virão fazer. Jesus vai voltar segunda vez. Ele vai voltar para colher o campo que ele plantou. Mas diz a Bíblia que, em primeiro lugar, a primeira coisa que ele vai fazer é arrancar do seu reino o joio. Quem são estas pessoas que estão representadas aqui como joio? Quem são essas pessoas? Como é que nós podemos distingui-las, reconhecê-las? Como, irmão, irmã, você pode reconhecer o joio e o trigo? Você percebeu aí que os servos do dono do campo reconheceram, eles fizeram distinção entre o trigo e o joio? Mas como que nós conseguimos fazer essa distinção? O joio são todas as pessoas que se parecem com filhos do reino, porém não são. Como que são essas pessoas? Deixa aqui Mateus 13 com a fitinha, vai lá em Mateus 7. Mateus 7, 21 a 23 nos dá também uma visão do dia da colheita. Como é que vai ser o dia da colheita? O que vai acontecer nesse dia? Bem, Jesus começa dizendo assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará onde? No reino dos céus. Então ele está dizendo o seguinte: não é por confessar Jesus, por cantar algum hino, por fazer alguma oração, que alguém entra no reino dos céus. Ele diz que entra no reino do céu quem? Aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. E que haverão muitos naquele dia que vão dizer: Senhor, Senhor, profetizamos em teu nome, expelemos demônios, fizemos milagres. Como o Senhor disse que não nos conhece? Então Jesus dirá explicitamente: eu nunca conheci vocês. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então preste atenção no que esses 3 versículos nos ensinam. Primeiro, eles nos mostram como é que vai ser o dia do juízo, assim como a parábola do joio. E eles nos mostram, essa passagem também nos mostra como é que o joio vai reagir no dia do juízo. O que fica muito claro aqui era que o joio, as pessoas que são joio, elas chegarão no dia do juízo sem perceber que são. Elas, na verdade, chegam empolgadas, chegam dizendo que profetizaram e expulsaram demônios. Ou seja, elas não acreditavam que elas eram filhas de Satanás. Elas acreditavam que elas eram de Cristo. Então, o joio tem esta característica, este foco. As pessoas que são joio, elas pensam que elas são de Jesus, porém não são. Mas como é que a gente sabe quem é e quem não é? Como que a gente pode distinguir se são tão parecidos? Exatamente por causa dessa semelhança entre um filho do reino e um filho de Satanás, neste contexto religioso, que o Senhor Jesus usou esses 2 símbolos de joio e trigo. Porque eles são parecidos e o joio é parecido com o trigo. É preciso aprender, irmãos, olharmos para o que nós vamos olhar agora, para nós podermos olhar para as pessoas, sobretudo as que se confessam ser de Jesus, sob a ótica do reino. O reino de Deus nos ensina isso também. O reino de Deus nos ensina a olhar para as pessoas e saber: este é trigo, este é joio. Mas como é que nós podemos reconhecer, fazer distinção entre o trigo e o joio, como os servos fizeram aqui? Veja, Jesus diz aí no verso 41 que quem será juntado e removido do reino? Aqueles que causam escândalos e também os que praticam a iniquidade. Então preste atenção nisso. O joio, Satanás lança entre o trigo, entre os filhos do reino, para quê? Para causar escândalos. Para que o avanço do reino de Cristo seja prejudicado. Sabe quem é o joio? É aquele que confessa servir a Jesus, mas que vive
uma vida em pecados que a Bíblia condena abertamente. E qual é a consequência inevitável de alguém dizer que é de Jesus e viver no pecado? O que isso causa? Escândalos. Quantas pessoas você conhece que não dão crédito ao reino de Deus por causa dos escândalos que passam na televisão? Quantas pessoas? Essas pessoas que estão escandalizando o Evangelho são joio. Essas pessoas parecem crentes, mas não são. Elas confessam ser de Jesus, realizam milagres, profetizam, porém não são de Jesus. O joio é tanto aquele que produz o escândalo, quanto aquele que propaga o escândalo. Tanto aquele que peca e produz o escândalo é joio. E aquele que vê o escândalo e sai divulgando o escândalo é joio também. Enfim, o que nós precisamos entender aqui desse versículo 41 até aqui? É que o Senhor Jesus vai ordenar no dia final, quando Ele voltar, que os anjos removam do seu reino todos os que causam escândalos. Todos os que vivem uma vida vergonhosa em público e que promovem descrédito ao Evangelho. A Bíblia chama essas pessoas de pedra de tropeço. Você pensa o quanto uma pessoa que se diz crente, ser pega numa mentira, causa prejuízo ao reino? Você pensa em quanto um líder que é flagrado cometendo algum pecado, e isso produz um escândalo, quanto esse escândalo atrasa a fé de alguns, desviam pessoas, afastam pessoas da verdade, porque as pessoas naturalmente olham para um líder ou para alguém que é religioso e vê aquela pessoa em pecado, e ela então conclui que todos na verdade são como ele. Por isso o Senhor Jesus ordenará no dia da sua vinda que os anjos retirem do reino todos os que causam escândalo. É preciso aprender a olhar essas coisas, irmãos, sob a ótica do reino de Deus. Na verdade, existem várias advertências na Bíblia a esse respeito. E há uma passagem onde o próprio apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, orienta a igreja dizendo que eles deveriam notar os que promoviam escândalos e divisões, que estavam em desacordo com a doutrina que haviam aprendido, e que a igreja, que os santos, que o trigo se afastasse do joio. Okay? Romanos 16, 17. É preciso aprender a perceber isso. Irmão, não se una a pessoas que estão promovendo escândalos, nem aqueles que estão cometendo os atos escandalosos, e nem com aqueles que estão propagando os escândalos por aí. Ok? Porque o Senhor Jesus virá remover essas pessoas do reino. E também Jesus diz que serão removidos do seu reino, está aí no final do verso 41, os que praticam a iniquidade. Ou seja, são pessoas que confessam ser de Jesus, mas como que elas vivem? Elas vivem no pecado. Quem são estes? Quem são estes? O joio. O joio são as pessoas que causam escândalo ao Evangelho. E o joio são as pessoas que vivem em pecado. Por isso, na minha versão está aí, praticam a iniquidade. Está o verbo conjugado no presente contínuo. Quer dizer, ele praticava ontem, pratica hoje, vai praticar amanhã. A palavra aí, praticar, ela procede da palavra brotar, daquela palavra que vem, se origina de quando uma árvore produz um fruto. Veja que o que o joio produz, na verdade, é iniquidade. Mas por que o joio não se arrepende? Porque ele não vê qualquer problema em viver no pecado. Você está me entendendo? Meu amado, minha amada irmã. Você encontra
hoje muita gente que se diz crente, que não vê qualquer problema em viver no pecado, em praticar a iniquidade. Mas, meu irmão, não é ninguém menos que o próprio Senhor Jesus, que o dono do campo, que o Filho do Homem, que virá a segunda vez, que está dizendo que quem causa escândalo e vive em pecado é joio, é filho do diabo, filho de Satanás, que foi colocado perto dos crentes só para causar escândalo, só para trazer dificuldade. Mas entenda, você percebeu um aspecto dessa parábola até aqui, que diz respeito que o joio, ele só apareceu quando já estava perto da hora de se colher o campo? Vocês perceberam isso? Aqui, por favor, leia de novo comigo. Aí, Mateus 13, 26. Jesus, contando a parábola, diz assim: e quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Ou seja, o joio se tornou evidente. Ele realmente se mostrou quando começou a aparecer o fruto. Ou seja, quando estava perto do tempo da colheita. A realidade aí que o Senhor Jesus quer nos dizer é o seguinte: quando a colheita estiver perto de acontecer, os servos de Deus, os filhos do reino, haverão de perceber que no mundo haverá mais joio do que trigo no campo. Esse é o retrato do meio que nós vivemos atualmente. Esse é o retrato. Eu acredito que nenhum de nós ousaria negar que essa profecia não está se cumprindo nos nossos dias. Há muito mais joio do que trigo. Como que a gente prova? Olha a quantidade de escândalos. Olha a quantidade de crente vivendo em pecado e não vendo mal nenhum em viver em pecado. Olha agora, por favor, o verso 42. Pois os versos 42 e 43 mostram o destino final do joio e o destino final dos filhos do reino. Preste atenção. O que vai acontecer com todos os que causam escândalos e vivem em pecado? Verso 42. E os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro, ranger de dentes. No final, haverá uma grande separação. O destino eterno final de todos os que causam escândalo e vivem na prática do pecado serão ser lançados para dentro do fornalha, atados em feixes e jogados dentro da fornalha. Os anjos vêm, pegam outro feixe cheio de joio e joga dentro da fornalha. Porém, nós precisamos ter em mente que a razão desta parábola é despertar temor em nós. E que estes feixes não serão de capim, serão de pessoas, seres humanos, irmãos, como eu, como você. Pessoas que pensam, sentem dor, sentem agonia, aflição. Só que elas irão para lá exatamente porque elas nunca perceberam qualquer problema entre elas permanecerem numa vida de pecados. Elas não verem qualquer problema em escandalizar o Evangelho. E elas irão para lá por causa disso. Mas agora perceba qual será o destino final dos filhos do reino. Então, concluindo, como Jesus chama os filhos do reino? Justos. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Queridos irmãos, note que Jesus agora diz o seguinte, que serão os justos que entrarão no reino do Pai. Ou seja, quem entrará no reino dos céus ao final é só os justos. São apenas os justos e ninguém mais. Ninguém que vive no pecado
não entrará. Ninguém que causa escândalo entrará. Quem é que está garantindo isso, meu amado? É o Senhor Jesus. Entrarão no reino dos céus os justos, e estes justos resplandecerão como o sol. Veja aqui, aprenda algumas coisas. Quero tirar algumas lições aqui deste versículo. O que é um justo? Um justo é alguém que pratica justiça. Um justo é quem faz a vontade de Deus. Isso Jesus nos disse lá em Mateus 7,21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Isso é um justo. O justo, ele em vez de praticar a iniquidade, ele pratica a vontade do Pai, expressa em sua palavra. Um justo, ele é considerado justo, porque ele vive de acordo com a ética do reino de Deus. Onde está o padrão ético e moral do reino de Deus? Qual é o padrão ético e moral daqueles que estão no reino agora e que entrarão no reino do Pai ao final, quando Jesus Cristo voltar? Está lá no Sermão da Montanha. Aquele é o padrão ético. Quem vive o que o Sermão da Montanha ensina é um justo. Justo é aquele que vive a vida aqui neste mundo, como lavoura de Cristo, como filho do reino, sem causar escândalo, sem viver em pecado. Ele é aquele que ouve a palavra de Deus, persevera na palavra de Deus, até a morte. Um justo é aquele que produz frutos de justiça. E os frutos de um justo não causam tropeço ao avanço do reino. Os frutos que a vida de um justo produz colaboram com o avanço do reino de Deus. Eles veem na vida, eles veem na ética, eles veem nas palavras, eles veem no comportamento, no modo como a pessoa trabalha, no modo como a pessoa lida com as coisas. Essa pessoa, ela não é igual às pessoas deste mundo. Isso é um justo. Você é um justo? Se você é um justo, você vai resplandecer como o sol no reino de nosso Pai. Note um detalhe interessante aqui, que fica bastante evidente, que Jesus diz que os justos, e somente eles, haverão de resplandecer como o sol. Os justos não irão queimar como fornalha. Os justos irão resplandecer. Porém, o Senhor Jesus está se referindo à glória que está reservada aos santos quando o dia da colheita chegar. No dia da colheita, irmãos, haverá uma grande separação. Os iníquos serão removidos para sempre do campo do Senhor. Serão lançados na fornalha. O campo é o mundo. Ou seja, os iníquos serão arrancados daqui e lançados para o inferno. Porém, Deus irá restaurar este mundo. Haverá novos céus e nova terra. E aqui então estará o novo reino. O reino onde os justos resplandecerão como o sol no reino de meu Pai. Esse era o reino. Essa é a esperança da igreja de todos os séculos. Eu não me canso de falar, de repetir aquela palavra do apóstolo Pedro, quando ele ensina a igreja que nós esperamos novos céus e nova terra onde habita iniquidade, justiça. Por isso que só os justos vão para lá. Amados irmãos, eu concluo o ensinamento dessa segunda parábola dizendo o seguinte: o reino dos céus é assim. Como você deve olhar para o mundo? O mundo é um enorme campo semeado por dois tipos diferentes de sementes e por dois semeadores diferentes. Essa é a nossa realidade. Jesus Cristo semeou o campo com os filhos do reino. Satanás semeou o mesmo campo com o joio, que são os filhos de Satanás. Existe aqui no mundo apenas dois tipos de pessoas: filhos do reino, filhos do maligno. Quem são os filhos do reino? Aqueles que ouvem o evangelho do reino, entendem, retêm a mensagem, produzem frutos de justiça,
uma vida de retidão, que promovem o reino de Deus aqui na terra. Justos são perseverantes, não desanimam quando chega o sofrimento. Porém o joio, vivem abertamente em pecado, mas confessam ser de Jesus. Você encontra um punhado desses aí, em cada esquina. Um monte de gente, ímpio, nas palavras, no comportamento, que não tem nada de Deus, que não há nada de Cristo, não se parecem nada com Jesus, mas confessam ser de Jesus. São joio. Que Deus te guarde de estar misturado com eles no dia final. Uma outra verdade aqui: o tempo do fim será marcado por escândalos e pela prática desavergonhada de pecados por pessoas que dizem ser de Jesus. E Jesus disse isso em Mateus 7,21. Jesus repele a multidão que chega a ele, dizendo: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Irmãos, o povo de Deus é santo, é justo. Gente que pratica a iniquidade não é de Deus. Não procede de Deus. Pregação que não te incentiva à santidade não é do Espírito de Deus. Qualquer tipo de pregação que induz os homens a viver no pecado não é de Deus. Mas e agora? E este tempo que nós temos até o dia da colheita? Deus está revelando sua paciência para nós. Irmãos, e esta palavra, ela deveria despertar temor em nós, para que nós possamos encerrar este culto fazendo um autoexame sobre quem nós realmente somos. Isso fica caracterizado quando você reflete seriamente sobre que tipo de fruto tem brotado de você. Que tipo de fruto tem brotado em mim? Que tipo de fruto nós temos dado? Pare e reflita. Há tempo ainda, meu irmão, de hoje você reclinar sua cabeça e clamar a Deus por misericórdia, para que todos nós possamos entender o reino. E entender que Jesus não está brincando. Que esta é a segunda palavra do reino e que nós devemos entendê-la e guardá-la no profundo do nosso coração. Convido você a fechar os seus olhos e pedir a Deus que te ajude a fazer esta reflexão. Deus Santo, Todo-Poderoso Senhor, sabemos que ninguém que vive em pecado, que ninguém que vive uma vida reprovável à luz de Tua Santa Palavra pode agradar a Ti, Senhor. Ninguém que está vivendo, amando o mundo, se entregando à devassidão, pode realmente ser de Deus. E disso nós temos provas suficientes, vastas, na Tua Palavra. Ó Senhor, ajuda-nos. Ajuda, Senhor, aqueles que estão fracos e vacilantes. Ajuda, Senhor, aqueles que estão com dificuldade de entender a mensagem do reino. Senhor, abençoa-nos todos para que esta mensagem ela permaneça no nosso coração. Senhor, e todos nós possamos ter consciência de quem nós realmente somos. Ó Senhor, e ajuda-nos para que possamos contribuir para o avanço do reino. Senhor, que possamos dedicar a nossa vida ao avanço do reino. Que possamos, Senhor, relegar todas as outras questões da vida a segundo plano e colocar o Teu reino como prioridade absoluta da nossa vida, Senhor. A Tua glória, Senhor Deus, sobre todas as nossas preocupações terreais. Ó meu Deus, e oramos para que venha o Teu reino, Senhor. Para que o Senhor Jesus manifeste-se visível. Aguardamos este dia, Senhor. Aguardamos a colheita. E ajuda-nos com Tua graça, para que todos nós possamos nos preparar para o dia da colheita. Que possamos entender, Senhor, as parábolas do reino, a mensagem do reino, o evangelho do reino. E depois sermos pessoas que transmitem a mensagem do reino a outras. Concede-nos assim, Senhor, Tua graça. E, ó Deus, nós queremos adorar o Teu nome, por sermos, Senhor, pequeninos, e aqueles a quem o Senhor tem revelado estas coisas. Nos abençoe, Senhor. Fica conosco. Assim nos guarde no nome de Jesus. Amém.